Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Olá, bem-vindos, seguidores, ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 20. Já estamos caminhando aí numa estrada já um certo número legal aí, né? Bem-vindo, Geller. Já dá para já começamos a gastar sol no sapato, né? E aí, capitão, e aí, Beto? Vamos lá, vamos com tudo aí. E hoje vamos para um bate-papo bem interessante que, principalmente para o nosso estado, né? Mas para alguns estados do país aí tem bem a ver com a realidade dos nossos bombeiros e resgatistas, socorristas, enfim. Beleza, bem-vindo, Beto. Olá, meus amigos, tudo certo com vocês? Muito obrigado por mais um dia aí na presença dos senhores e 2 anos já na maioridade do Rescue Cast. É isso aí. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, vou fazer aquele tradicional pedido para que você curta aí o nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novidades e os novos vídeos e, na medida do possível, aí, se tiver interesse, compartilhar o nosso conteúdo para que possa chegar a outros profissionais e a outros operadores do nosso resgate veicular ou salvamento veicular. Agradecer também aos nossos apoiadores que desde o início do projeto aí nos acompanham e entendem a importância dessa atividade e desse canal de comunicação para que tenhamos um centro de debate sobre uma das atividades operacionais mais importantes desempenhadas aí por bombeiros e profissionais de resgate e salvamento. Bom, o episódio número 20, ele foi pensado por nós em decorrência de algumas falas que nós tivemos nos outros episódios, nos episódios anteriores, principalmente no episódio em que nós conversamos com o comandante Júnior, o episódio número 19, e sobre algumas interações que nós temos tido no Instagram, com algumas dúvidas do pessoal, até mesmo durante a resposta do Rescue Challenge, embora não tenha sido alvo de pergunta, mas sempre vem à tona. E nos últimos dias mesmo, aí, com os cursos que têm rodado, em que nós acabamos atuando como instrutores, e na preparação da equipe Condá, que vai, na sequência, competir no Nacional e no Mundial, com alguns novos bombeiros que integram essa estrutura de apoio da equipe, um dos dilemas maiores é sempre o seguinte, né? Como operar com guarnições reduzidas. Quando eu tenho um número aquém do que o meu curso trouxe, ou do que o protocolo internacional traz, o que eu devo fazer? E aí a primeira questão, que eu já vou fazer essa pergunta ao Geller, o que a gente considera hoje em Santa Catarina uma guarnição reduzida? Na verdade, o protocolo, né, nosso CBMSC, trabalha aí com 6 componentes, né? 4 na equipe de resgate, enfim, seja o comandante e 3 resgatistas e 2 socorristas. Então, tudo que não for referente a 6 pessoas, a gente entende e trata como guarnição reduzida. Se eu tiver em 5 pessoas, já é uma guarnição reduzida. Então, enfim, 4, 3, 2, depende da quantidade que tiver disponível. Porém, existe não um dilema, né? Mas uma grande dúvida dos nossos colegas e com quem a gente conversa pelo Instagram e tudo mais, no dia a dia também, é que a quantidade não tem a relação com a instituição que vai atender. Então, alguns falam, mas a gente não está em 6 militares para atender a ocorrência. Porém, a gente está em 6 pessoas. E essas 6 pessoas precisam estar preparadas. Seja ela com bombeiro comunitário, seja ela com
bombeiro civil profissional, seja em conjunto com o SAMU, em algumas situações do nosso estado com empresas privadas de rodovias. Então, tudo, a quantidade tem a referência com as 6 pessoas. Em algumas situações tem até mais, né? 8, 9 pessoas. Então, a gerência disso tudo, e quando eu estou em menos pessoas, a gerência disso tudo é o comando da operação. É quem vai chefiar, para saber quantas pessoas estão deslocando, para saber quanto mais reforço vai ter, enfim. Esse protocolo nosso diz respeito a 6 pessoas. Tudo que for menos de 6 é guarnição reduzida. É interessante que o que o Geller comenta, né? Esse é o padrão que é ofertado na formação, nos nossos cursos de veicular aqui para praças e para o CFO, mas a diretriz operacional da corporação, ela até comenta de que a primeira resposta ela pode ser dada em 4, né? Para esse primeiro atendimento. Que aí eu também já tenho uma outra característica também de guarnição reduzida. Eu tenho curso com 6, mas eu trabalho com a possibilidade de que o primeiro atendimento seja ofertado com 4, mas que nessa saída com 4 componentes eu já tenho a certeza que eu preciso acionar uma guarnição de reforço, e como o Geller bem mencionou, pode ser do SAMU, pode ser de uma outra OBM, que vá fazer esse atendimento, né? E aí o que eu te pergunto, Beto, aí, principalmente nesse período em que estava até então na guarnição, a tendência é operar com guarnição reduzida ou com guarnição padrão nos dias atuais? Olha, capitão, acho que toda e qualquer ocorrência, inclusive saudade da guarnição, né? Faz parte. Eu acho que toda e qualquer ocorrência que nós chegamos para atender, a gente chega, na grande maioria delas, vamos dizer, mais de 90%, com guarnição reduzida, né? Até chegar nosso apoio. E aí vai depender de quanto tempo esse apoio chega e de onde vem esse apoio. Mas eu acredito que grande parte das nossas ocorrências hoje, se não quase na totalidade, a gente atende com guarnições normais quando se trata de salvamento veicular. Porque, e agora da nossa realidade aqui no Oeste, né, por mais que a gente tenha OBMs que trabalham com 3, 4 pessoas por dia, nós temos outras OBMs que estão a 20, 30 quilômetros de distância, que no máximo em 15 minutos podem chegar até a cena da ocorrência e nos apoiar. Então sim, a gente pode iniciar em 4, mas a grande maioria das ocorrências nós vamos atender elas com uma guarnição total, desde que seja feito o que o Geller mencionou antes, né? Que seja pedido apoio tão logo soube da ocorrência e da gravidade dela, né? Legal. E esse é um ponto que vem a trazer muita reflexão, principalmente para quem é chefe de socorro, comandante de área ou operador do COBOM, porque em muitas situações, no início do nosso turno de serviço, a gente confere a nossa viatura, sabe o que está à disposição no nosso quartel, mas nem sempre busca entender o que há nas redondezas. E, às vezes, né, um ponto que tem sido cada vez menos frequente, mas ainda existe, são as falhas, né, as áreas de sombra de rádio e de celular, em que eu não tenho possibilidade, muitas vezes, de chegar nesse local e fazer um acionamento daqueles 2 ou 3 integrantes a mais da mesma corporação ou de outra para fazer o atendimento, né? Então, um ponto, e aí já devolvo, galera, a pergunta, né? Como que você enxerga hoje em dia essa nossa abordagem fora da nossa viatura? Ou seja, no sentido de entender a dinâmica de rede de apoio que eu tenho na minha guarnição. Ô, capitão, a nossa realidade, né, aqui do estado, ela tem uma tendência para ser centrais de COBOM, né, regionalizada. Então, essa gestão inicial precisa sim ser feita pelo atendente. Ele já tem na noção de onde são esses pontos cegos, esses pontos com dificuldade de comunicação, e também é referente à distância da onde é a ocorrência
referente ao quartel mais próximo que vai atender e ao quartel que pode dar apoio. E em algumas situações, creio eu que o quartel que vai dar apoio deveria ser acionado primeiro, pelo fator tempo, né, relacionado com a distância dele chegar. E aí, quando for acionado o quartel que vai ser atendido primeiro, já assim, já foi acionado o apoio, vai ser de tal lugar. Porque a gente sabe que no nosso estado nós temos pontos aí que distância, que nem o Alberto falou, né, 30, 40 quilômetros para chegar ao apoio. Talvez, então, esse apoio algumas vezes não chegue. Então, algumas vezes, por quê? Por causa da gestão. Se eu precisar chegar no local da ocorrência, acionar alguém, provavelmente, pelo nosso tempo que essa vítima tem, que suporta o trabalho do bombeiro, de vida, ela não vai, eles vão chegar lá, a vítima já vai estar sendo conduzida para o hospital. Então, essa gestão, sim, precisa ser primariamente pelo atendente do telefone, pelo comunista. A partir daí, se não veio essa informação, sim, o chefe de socorro, quem irá nos apoiar? Quem vocês acionaram? Vocês acionaram antes? Não, se não acionaram, acione, para mim saber quanto tempo eu vou ter de cena que eu vou trabalhar com a minha guarnição reduzida. O que não pode acontecer é assim, eu caí naquela, a gente vai atender essa ocorrência em 4 e o apoio nunca chega, o apoio nunca é solicitado. A gente precisa reverter esse processo, né? A gente precisa fazer com que ele seja a rotina já, né? Não a exceção. Ele estar já no dia a dia, já fazer com que isso, já está indo apoio, o apoio já foi acionado. Vai ser tanto tempo, eles vão ir com tal viatura, eles vão ter tal equipamento. Então, isso sim precisa ser essa virada de chave, né? Só ajudando aí, capitão, e complementando o que o Geller falou, além do papel principal ser sim do comunista, eu acho que vale também do chefe de socorro, ou do comandante da guarnição, enfim, que está atuando, e já cabe também a prontidão, né? A prontidão a prontidão enquanto serviço, em saber quais as OBMs que te circundam, que fazem parte ou que estão próximas, como o Geller falou, saber como eles trabalham, o que eles têm a oferecer, o que eles têm à disposição, para aí sim, seu comunista não acionar, ou quando você for acionado e tiver em deslocamento, já indagar o comunista, né, ou atendente da chamada, se já tem alguém deslocando, e ofertar também a esse atendente as possibilidades que você vislumbrou também próximas para que lhe ajudem, né? Então, acho que cabe também ao chefe de socorro, ao pessoal que está trabalhando no dia, na fase de prontidão, já mapear essas pessoas que podem estar ajudando, né? E para essa gestão, né, capitão, e para quem nos assiste, vai até no sentido de, no meu quartel eu tenho um caminhão e um ASO e tenho mais uma viatura administrativa. O meu apoio precisa realmente ser com o caminhão ou o meu apoio precisa ser com pessoas? Qual viatura eu vou utilizar se eu precisar chegar mais rápido lá? É lógico que é uma viatura ou uma ambulância, que vai conduzir muito rápido, com sirene, com sinais luminosos e tudo mais. Mas eu não tenho ambulância, eu tenho só o caminhão e tenho uma viatura pequena. Eu vou com essa viatura pequena, eu vou ter o tempo de resposta muito reduzido, chegar muito mais rápido. Então, essa gestão, sim, quando a gente fala em apoio, em suporte, mas, ok, eles estão indo com o caminhão. Opa, então eu preciso ir com a ambulância para auxiliar. Hoje eles não têm um caminhão lá para atender, eles têm uma ambulância. Então, necessariamente, eu tenho que ir com o caminhão. Essa gestão de apoio, que em boa parte das vezes não fecha, é um pouco falha, né? E esses pontos são importantes, né, para quem nos assiste, até militares ou voluntários, da conversa que nós tivemos com o Júnior, né? Porque nós temos regiões aqui em Santa Catarina que são cobertas por bombeiros voluntários ou bombeiros militares, e que, assim mesmo, eu preciso conhecer o que eles têm de resposta operacional, eles também nos conhecendo,
para que nós tenhamos, de fato, um poderio operacional completo, né? Porque às vezes eu me isolo dentro da minha instituição, até mesmo com o SAMU, com suporte aéreo, e não tomo a devida decisão, né, no momento e no tempo adequado, o que com certeza vão acabar atrapalhando no final da ocorrência. Mas um ponto que foi citado aqui, e quem nos assiste, a gente sempre tem comentado, mas hoje o episódio é justamente sobre esse ponto, é que quando eu estou com guarnição reduzida, a analogia que se faz é de um jogo de futebol. Eu começo jogando contra 11, mas o meu time começa com 9 jogadores. Eu já tenho 2 expulsos aí e começo a jogar tendo que me organizar para fazer todas as ações, para cobrir a área, para executar determinados procedimentos com menos pessoas. E aí, como é que eu vou fazer isso para de fato, não tomar um gol atrás do outro, né? Até porque nós já vimos que no esporte nem sempre quem fica com um jogador a menos ou até mais do que um perde, né? A gente já viu situações em que times aí com bem menos jogadores conseguiram fazer frente a times completos, né? Mas isso se chama o quê? Organização tática. E essa organização tática, ela surge como? Ela surge com a liderança do comandante de guarnição, do chefe de socorro, as pessoas que estão mais próximas naquele turno de serviço, para que conheçam as valências, né, as fortalezas que cada um dos componentes da sua equipe tem, para fazer frente a uma determinada emergência. O que naturalmente vai acabar acontecendo é um acúmulo de funções. E essa distribuição, se eu tenho 6, por exemplo, né, a minha equipe ideal, com um comandante, com 3 resgatistas e 2 socorristas, é natural que essas faltas tenham uma sobrecarga sobre os profissionais que estão trabalhando lá na ponta. E essa organização, ela não pode acontecer na hora, né? Esse é um grande fator que nós comentávamos buscávamos quando eu estava na guarnição, mas mesmo agora, no dia a dia que a gente conversa e nos bate-papos de corredor e tudo mais, com os colegas que estão nessa função de chefe de socorro, né, que estão na guarnição, que tem esse dilema aí, né? Ah, Geller, mas tudo bem, eu sou comandante, o que eu posso fazer? Né? O que como comandante eu consigo fazer com uma guarnição reduzida? Eu falei, cara, tu consegue fazer tudo que tu puder. Tudo que tu conseguir auxiliar, tu vai auxiliar. É lógico que tu vai sair de uma certa zona de conforto, né? Que os colegas aí dizem que o comandante não faz nada, né? Tu vai sair dessa parte mais retirada um pouquinho da organização. Em alguns momentos, sim, tu vai ter que auxiliar um socorrista, sim, tu vai ter que pegar uma ferramenta, sim, tu vai ter que fazer um corte, sim, tu vai ter que conferir estabilização. Tudo que tu puder fazer, tu vai fazer. Assim, mas a minha função é comandante agora, eu vou ficar aqui só monitorando e cuidando de segurança. Com guarnição reduzida, não é isso. Não tem como fazer isso. Senão você vai estar sobrecarregando. É como se fosse nós estarmos em 9, mas um jogador lesionado, que não vai correr, que só vai estar ali para fazer número. Então, não. Com certeza, não. Porém, ele deve deixar a chave ligada, né? Sempre buscando a atenção maior dele com a segurança de quem está trabalhando, com a segurança da ocorrência, com o gerenciamento. E essas ações ele vai incrementando, vai colocando junto no caderninho dele que ele tem que realizar, não tem como não realizar. Vai sobrecarregar mais ainda quem está lá. Se já estou em 4, aí tira um cara, vai ser já 3. Então, como que eu vou fazer uma extração, por exemplo, bem controlada em 3 pessoas? Não tem como. Pelo menos na minha concepção, né? Eu acho que é dos colegas também, não tem como fazer uma extração muito bem feita em 3 pessoas. Né? Raríssimas exceções. Então, tudo isso sim vai ter que incrementar como comandante, enfim, né? As outras funções, a Beto falar, mas a mesma coisa, socorrista. A gente tem na concepção que o socorrista não deve fazer uma proteção com escudo.
né? Porém, em algumas situações, você vai precisar fazer em guarnição reduzida, se for o caso, né? Sim, e esse ponto que eu acho que traz uma grande reflexão para nós, principalmente aqui, que nós comentamos muito sobre equipes de competição, porque eu acabo tendo que ter uma mentalidade quando opero com guarnição reduzida um pouco diferente, porque normalmente quando eu tenho 6 componentes, eu tenho uma atuação mais ampla, né? Eu tenho simultaneidade, eu tenho ações acontecendo em locais distintos do carro, tenho uma progressão, às vezes, que ela ultrapassa as próprias etapas do protocolo, ou seja, eu tenho de forma simultânea outras atividades acontecendo. Só que quando eu estou com guarnição reduzida, eu naturalmente tenho que ir para um ponto de convergência, eu vou para a minha área de segurança, né? Vou para o meu conforto. E o conforto que é? É vencer uma etapa a cada vez, para que quando esse reforço chegue, eu consiga dizer, olha, nesse momento nós estamos fazendo tal e tal ação, precisamos do seu apoio nessa e nessa área de trabalho, que aí naturalmente eu vou ter mais recurso para operar, e terei velocidade, né, aumentada, terei uma progressão de manobra um pouco mais facilitada, né? E isso, às vezes, para uma equipe que acaba não treinando, que não se organiza, quem assiste de fora uma ocorrência ou até mesmo uma manobra acaba vendo situações que parecem um atropelo, né? A equipe ela vai fazendo as coisas, mas ela não finaliza uma etapa, ela não delimita onde ela acabou para começar a próxima, e isso acaba trazendo um problema de entendimento geral para a equipe, né? O que você acha, Beto? Principalmente em relação à tua função, que aí a gente sabe, né? Durante muito tempo tu foi condutor de viatura e era uma das pessoas responsáveis por uma das ações iniciais, que é a de segurança, né? Estacionamento e delimitação e sinalização de área, e naturalmente você já chegava um pouco depois no atendimento, né? Essa dificuldade de clareza, né, das etapas, ela é um problema, né? Com certeza. Eu acho que o acúmulo de funções, quando não bem treinado, como o senhor falou e o Geller também falou, eu acho que o foco de tudo e a palavra-chave de tudo é treinamento, né? A gente definir funções, porém a gente treinar o que a gente vai executar, treinar a ordem das ações, e tem uma particularidade com a guarnição reduzida que a gente vai ter que treinar, vamos dizer que 2 formações diferentes da equipe, né? Aquela formação que eu busquei o apoio e o apoio veio, chegou, e aí eu tô na minha formação inicial, e aquela formação em que ela vai se manter reduzida até o final da ocorrência, ou porque o apoio não veio, ou porque era muito longe, ou porque realmente não precisou de apoio e eu consegui ter aquela ocorrência nas mãos em 4 pessoas, digamos assim. Mas o foco tem que ser muito claro nas ações que você está realizando naquele momento, né? Eu acho que a guarnição reduzida não nos permite mais aquelas operações de simultaneidade, como o senhor bem disse. Então, cada ação tem que ser focada principalmente naquilo que tu está fazendo. Então, eu, enquanto era motorista de guarnição, o senhor falou, fazia a função de condução da guarnição até o acidente ou até o incêndio, enfim, estacionava a viatura, fazia proteção do local e segurança dos ocupantes daquela guarnição para atendimento, e aí depois entrava realmente dentro da cena de ocorrência, né? Saía do círculo externo, da área fria, como a gente chama, que é a área de segurança, e passava a atuar diretamente, né? Então a gente tinha que se inserir, e aí vale o papel do comandante, que quase não faz nada, igual o Geller, mas que nesse momento tem que ter clareza no momento que a ocorrência se dá, para que você não tenha uma pessoa chegando totalmente crua dentro daquela ocorrência, né? E sem saber o que fazer. Então cabe ao comandante orquestrar essa ocorrência, mais do que nunca, né? Porque ele também vai estar dentro da ocorrência. Então é um papel, para mim, extremamente difícil do comandante nesse tipo de ocorrência, né? E aí os integrantes realmente focarem naquilo que estão fazendo e ouvirem o comandante acima de tudo. Viu, capitão? E para os nossos ouvintes aí, a palavra-chave para isso tudo que o Beto comentou, é treinamento. Não tem outra palavra para se encaixar aí, né? O treinamento vai levar à organização,
vai levar a esses ajustes aí. E quando a gente fala de AEVE, e enquanto ele falava, eu estava pensando, né? Essas 2 últimas semanas, a gente teve, pelo menos, né, que todos conseguiram visualizar, mas ontem também a gente teve um exemplo disso, que a primeira foi que a guarnição aqui de Chapecó estava utilizando o Rescue Challenge para treinamento, estava vendo o episódio quando nós resolvemos ele, e o outro fator foi ontem, né? E a gente fala de treinamento de RVS, mas eu preciso ter carro, eu preciso ter um monte de carro para cortar, eu preciso ter um monte de... a logística é muito grande, mas tu não precisa cortar um carro para treinar. Eu acho que as nossas ações técnicas são as que, não que menos precisam ser treinadas, mas elas são as que menos precisam ser executadas para essa parte de treinamento e organização. Porque realmente nos cursos, o que se busca, né, é a utilização de ferramenta, é ensinar a usar a ferramenta, ensinar a cortar a ferramenta. Porém, nessa parte de treinamento para organização, principalmente com guarnição reduzida, com uma carcaça a gente consegue trabalhar inúmeras vezes. Ontem mesmo foi solicitado pelo pessoal aqui da guarnição para fazer um treinamento para simular a extração, só a extração de uma vítima de um carro capotado que está presa pelo cinto de segurança. E tinham 5 pessoas ontem, a guarnição aqui do quartel central. Então, a nossa conversa de hoje tem uma ligação total com o trabalho de ontem. Porque, assim, bem, ok, pessoal, a gente está em 5. A vítima está sentada de cabeça para baixo, presa pelo cinto. O que nós vamos fazer? A primeira situação foi demonstrar, ok, está tudo tranquilo, espaço interno gigante, trabalho sossegado. Ok, porém agora nós vamos fechar a porta que estava aberta e a gente não consegue abrir ela porque aqui tem uma árvore. Vamos reduzir o espaço interno. O que nós faríamos? Na possibilidade de não conseguir entrar 4 pessoas dentro do carro e conseguir entrar só 3 pessoas. Quais ações seriam feitas? Ok, a porta lateral aqui agora está aberta e essa vítima ela é crítica. Nós precisamos extrair ela por esse espaço. Como nós faríamos? Então, o carro não foi cortado, não foi destruído, não foi feito nada. E ainda, nada de trabalho ferramental. E ainda foi visto a parte da estabilização. Primária e secundária. Então, esse carro vai poder ser utilizado inúmeras vezes, por várias guarnições. Porém, essa parte de treinamento é que vai fazer vir a organização. Aí o chefe do socorro de ontem, né? Tá, pessoal, ok. Então eu vou estar um pouquinho mais fora do carro. O que vocês precisam que eu faça aqui fora? Socorristas, quais as ações, quais os materiais que numa situação dessa mais vocês vão ocupar? Se vocês, até o questionamento dele, se vocês abordarem a vítima por esse lado, aonde que vocês vão deixar os materiais de vocês, que se vocês solicitarem, nós vamos alcançar para vocês. E isso foi gerando. Aonde era para ser 20 minutos, foi 1h20. Então, a parte do treinamento vai levar a melhor organização. Não tem como não associar isso. E para quem nos assiste, já tem nos acompanhado aí, o episódio número 20, às vezes nós somos meio incisivos, até redundantes de falar que o treinamento não precisa ser necessariamente prático com carcaças e com ferramental, porque é muito importante que todo operador entenda o seguinte, né? Quando eu estou falando de curso de formação, ou treinamentos de formação para pessoas que não têm o conhecimento ainda sobre a atividade, eu não posso fugir da prática. Isso é condição obrigatória. Eu tenho que ter prática, eu tenho que conhecer comportamento das ferragens, eu tenho que conhecer sentido de movimentação de cargas, instabilidade veicular, riscos, comportamento do ferramental, posição de ataque, tudo isso é inevitável, eu preciso ter isso numa formação. Mas quando nós falamos aqui, e esse é o maior objetivo do RescueCast, não é formar as pessoas, o nosso objetivo é permanecer
com o sangue quente nas veias, né? Permanecer capacitado. Quando eu falo em permanecer capacitado, nós já temos a premissa de que os bombeiros ou os profissionais que estão nessa nossa guarnição já tiveram o treinamento inicial. E aí o que nós entramos na linha é da organização dessas pessoas que foram formadas em momentos distintos, por pessoas distintas, em protocolos ou momentos institucionais diferentes, em que eu via as guarnições ou o próprio curso, ou entendia o veicular de uma outra maneira. Então, essa organização, essa conversa, esses debates, eles podem acontecer numa mesa. Eles podem acontecer com uma organização, tendo basicamente as funções executadas por cada um, o número de integrantes, e para esse tipo de treinamento eu preciso do quê? Ou de uma térmica de café, ou de uma térmica de água e uma cuia de chimarrão para conversar. Momentos em que, né, a gente gosta tanto e tem investido tanto no RescueCast, porque aqui a gente se encontra, né? Você que nos acompanha sabe, nós três aqui somos amigos, então é um momento que a gente fica ansioso na semana para conversar e debater um pouco sobre o veicular. Porque isso que você está vendo que está sendo gravado, você não acompanhou o que nós conversamos antes e o que vem depois, né? Ainda bem. Graças a Deus, porque senão acho que acabaria, né, o projeto. Mas é isso que é o legal, é a gente poder debater e conversar com quem está de serviço, é esse que tem sido o grande ganho. E o principal, que também tem sido trazido à tona e que nós temos comentado muito nos últimos tempos. Como que acontece em grande parte das corporações e grande parte das organizações? As pessoas, elas fazem o curso inicial com a guarnição completa, com o protocolo ideal. Aí elas vão operar na rua. Lá na rua elas vão ganhando experiência, elas vão ganhando vivência, elas vão interagindo com outros profissionais, interagindo com a própria ocorrência, refletindo, amadurecendo, crescendo. Mas ao longo do tempo, o que acontece com essas pessoas? Existe um momento que muitos pensam, eu já fiz o curso, eu não preciso mais treinar, que talvez seja o maior engano que a gente tem, ainda existe esse tipo de interpretação, e eu tenho aqueles que participam dos treinamentos que são ofertados pelo seu batalhão, pela sua corporação, que normalmente são anuais. Só que o que tem acontecido ultimamente, por isso que a gente chama a atenção aqui também, tem acontecido que nos treinamentos eu costumo replicar o que eu vejo no curso, lá com 6 integrantes, com guarnição completa. Mas o treinamento, em muitas situações, não é adaptado ao que eu vivo na minha realidade. E aí eu acabo, de novo, num momento distinto, treinando algo que eu não vou conseguir executar. E esse talvez seja um dos maiores pontos, que aí a gente já vira a chave da nossa conversa, para fazer com que as equipes treinassem com guarnição reduzida. E aí, você que acompanha o RescueCast sabe, nós já estamos no 8º ano de competições no estado de Santa Catarina, 8º ano corrido, tivemos uma pandemia no meio que impediu a realização de grandes eventos competitivos, mas que nem por isso as equipes deixaram de treinar. E nesses 8 anos, o que aconteceu? As equipes de competição cresceram, mudaram, trocaram seus integrantes, foram se adaptando, mas sempre trabalhando com 6, porque esse é o protocolo internacional. Assim o campeonato nacional ocorre, assim o campeonato mundial ocorre, assim os campeonatos ocorrem mundo afora. Mas o que nós na coordenadoria na época pensamos, espera aí, vamos colocar um ingrediente a mais nesse caldo aí, para fazer com que as equipes treinem já com esses jogadores a menos. Ou seja, vamos colocar cenários em que eu tenha que simular uma guarnição reduzida operando, não com 6, mas com 4 integrantes, e numa das manobras, uma equipe começando com 4, mas 10 minutos depois, simulando o que nós temos nos principais centros em relação a tempo de chegada de um outro reforço, 10 minutos chegando mais 2 integrantes. Então, com a necessidade de
fazer a interação, fazer a recepção desses integrantes, colocá-los a par do que estava acontecendo, para depois operar. E aí eu gostaria de ouvir, com base no que a gente já falou no início, a percepção, primeiro, do comandante de uma equipe, que teve que gerenciar menos recurso ou a chegada de recurso, e depois de um operador técnico, para entender deles como que foi essa questão já de experiência de treinamento, de experiência de formação, experiência de guarnição, mas aí sendo avaliado já dentro de um critério com guarnições reduzidas dentro da competição. Geller, como foi a visão do comandante e como você entende que esse processo pode ou não ter sido interessante para fins de guarnição reduzida? Eu não gostei, porque eu tive que trabalhar mais. Ele teve que sujar as luvas. Né? Teve que trabalhar, não é nem trabalhar mais, porque não fazia nada. Exato. Né? Ele sujou as luvas. Pela primeira vez a luva dele viu sujeira, viu graxa. Desde 2018 eu não saía suado de uma prova, agora esse ano eu saí suado das duas provas. Como é que eu vou gostar? Aí é verdade, cara, é verdade. Mas, capitão e Beto, e para quem nos ouve e nos assiste, tem alguns pontos chaves e que, graças a Deus, né, a evolução veio. E primeiro eu vou fazer uma ligação lá com o padrão WRO da atualidade. Inclusive, para todos, né, eles mudaram a forma de avaliação e a forma de montagem de cenários para proporcionar justamente a isso, a diversidade. E quando nós diversificamos aqui para guarnição reduzida, não que lá eles tenham guarnição reduzida, mas foi a questão de quantidade de vítimas, a questão de forma de apresentação dessas vítimas, de situação dessas vítimas e tudo mais. Lá eles mudaram bastante. Quando nós tínhamos 3 cenários engessados, né, que era a nossa prova rápida, a standard e a complexa, agora a gente tem 8 possibilidades de provas dentro da WRO. Então, esse desafio, a única que eu quero que entendam, esse desafio proposto por eles foi o mesmo desafio proposto nessa forma de trabalhar uma operação toda com guarnição reduzida e trabalhar uma operação em partes com guarnição reduzida. Porém, um detalhe importante, quanto tempo eu vou trabalhar na cena com guarnição reduzida? Esses 10 minutos estão atrelados a quando o comandante faz a leitura do cenário, a quando os socorristas fazem a avaliação da cena, nessa situação específica, e aí sim eles acionam um reforço. O comandante pode fazer toda essa avaliação, os socorristas passarem para ele, mas ele esqueceu de pedir o reforço. Então, esses 10 minutos podem ser 20, pode ser 30, depende da ação e depende da dificuldade da ocorrência. Porém, entre aspas, esse trabalho de quem já vinha efetuando um treinamento de 2, 3, 4 anos com a guarnição completa, nos tirou da zona de conforto. Obrigou-nos nós a acumular funções e trabalharmos, sim, buscando outras visões. Antes, em algumas situações, para o comandante era entendível, entendia que aquela ação era para aquele momento, porém alguém iria executar. Numa situação com guarnição reduzida, eu continuava entendendo que aquela ação era para aquele momento, porém eu teria que executar. E aí vinha a reflexão, como que eu vou executar? Aí então, vinha o problema. Aí vinha o problema. Então, em algumas situações, a estabilização precisava ser reconferida ou melhorada. Eu tinha alguém que iria fazer, porém não, agora eu tenho que fazer. Como que eu vou melhorar aquilo? Como que eu vou fazer aquilo? E sem perder a visão de segurança do cenário. Em gestão do cenário, gestão da ocorrência. Então, tudo isso sim, e não é para uma forma de agradecimento, me fez melhorar como comandante e como bombeiro. Me fez buscar ações que antes, até então, para mim, eram seguras porque alguém iria executar. Mas, peraí,
Agora eu vou ter que executar, vou ter que voltar a treinar, voltar a buscar executar isso, porque eu vou precisar fazer. Então, todas essas ações, sim, levaram uma melhoria. Porém, a parte organizacional de tudo, e até eu comentava com os colegas da equipe, eu era o mais perdido no início, nos treinamentos. Porque a parte de gestão, sim, era muito difícil. Eu incrementar tarefas a mais, não uma nem duas, mas mais tarefas, e não perder a organização e não perder o contato e a comunicação com os colegas. Porque quando você não precisa fazer ações a mais, você consegue entender o que o colega está fazendo, consegue visualizar o que ele está fazendo. Porém, quando você acumula essas funções, por isso do treinamento, algumas situações que o colega vai executar, você perde, porque você vai estar executando outra. Então, além da confiança, lógico, mas o treinamento vai direto a isso. Então, esse desafio aí de trabalhar com guarnição reduzida, os 15, 20 minutos que foram as ações lá, né? E os 10 minutos, né? 12, enfim, em média, que se trabalhava com o apoio, foi muito bacana. Eu curti demais, eu voltei, virei a chave novamente para algumas ações que até então estavam um pouquinho esquecidas, né, guardadas. E o fator, para terminar, é da gestão de quando chega o apoio. E o que eu percebi na nossa equipe e percebi com algumas equipes que a gente assistiu, que esse apoio não for muito bem gerenciado no momento da chegada, ele causa um transtorno maior. Porque se essas pessoas não chegarem e se comunicarem realmente, buscar o que eu preciso fazer, quais ações que nós vamos desempenhar agora, o que o senhor como chefe de socorro, como comandante, precisa que nós atuemos, qual o papel que o senhor quer que eu desempenhe, de socorrista, de técnico, o que o senhor precisa. Então, a gente percebeu que em algumas situações que a gente assistiu lá, essas pessoas sim foram problemas, né? Lógico, porque entravam nos cenários, quando chegamos, estamos trabalhando. Iam trabalhar e achavam que precisavam, começavam a fazer o que vinha na cabeça. Aí atrapalhavam os colegas que já estavam numa certa sincronia, o comandante perdia o controle da ocorrência e aí ela não se desempenhava bem. E o que é mais interessante, Geller, disso tudo, né, é que a gente analisando de fora, assistindo as provas, nesse teu relato deu para perceber, né, uma diferença grande em relação ao que vinha sendo feito pela Condá nas outras manobras, mas eu percebi isso também no Alexandre de Concórdia, percebi isso também no Bagatoli de Ascurra, no Ângelo aqui de Florianópolis, na Roxo também da academia, porque eram comandantes que tradicionalmente estavam acostumados a gerenciar o atendimento, e aí, na sua organização tática de equipe, muitos optaram por serem auxiliares da parte técnica, nesses primeiros momentos iniciais, né, de estabilização, riscos e tudo mais, e outros já optaram por ser auxiliares do APH. E tudo bem, as ocorrências foram atendidas de uma forma muito legal. Acho que isso foi também uma das riquezas dessa diminuição de efetivo, em que nós podemos ver outras formas de organização que chegam num denominador comum, que chegam num resultado muito legal, sem a imposição, sem necessariamente estar escrito o que cada um tem que fazer, da forma que tem que fazer, e que, com toda certeza, faz com que o processo seja incrementado, avance, que nós possamos ter aprendido e tirado várias lições de muitas equipes, né? E, Beto, da parte técnica, o que você consegue contribuir em relação a essa diminuição, basicamente, né, de pelo menos um integrante da parte técnica em relação ao avanço e progressão da equipe durante a manobra? Eu olho o Geller querendo dar risada. Eu lembro dos nossos treinamentos, cara. Que realmente, quando ele fala que ele era o mais perdido, não era brincadeira, cara. No treinamento começou a dar medo, né? Eu ia te pedir, porque quando eu estava falando, você estava dando risada.
Tu se segurou para não dar risada. Pode falar aí, que eu tava ali, tu até se abaixou assim, ó. Era exatamente por isso, cara. Toda pré-competição, todo treinamento que antecede competição para nós da Condá é um momento de aprendizado, né? Mais um aprendizado. E nesse eu vou te dizer que particularmente assim foi o que mais deu aquele frio na barriga, né? Nós vínhamos já de dois desafios estaduais que a gente havia ganho, né? Então, toda vez que a gente entra numa competição, a espera de quem está fora pela Condá é diferenciada, né? É de querer ver um trabalho diferenciado, um trabalho orquestrado, um trabalho que a gente já leva aí a no mínimo 5 anos, né? Com as mesmas pessoas, instruindo outras. E vou te dizer que quando a gente estava treinando e nos primeiros treinos nessa diminuição de participantes, né? Enquanto guarnição reduzida, deu um certo medo, né? No que seria, como se apresentaria a competição. Porque os primeiros treinos foram extremamente turbulentos. Não saímos no soco, né? Mas faltou pouco, porque discussão, um não aceitando o que eu estava falando. Cara, foi uma bagunça. Mas serviu, como o Geller bem falou, para a gente crescer muito, né? Enquanto parte técnica, eu acho que foi a menos impactada, né, nesse novo formato, porque eu vejo que a figura do comandante, como o Geller falou, e apesar de a gente brincar bastante aqui, foi a mais impactada, né? E juntamente com o socorrista, que teve que abordar a vítima e tratar a vítima praticamente sozinho durante toda a operação. E aí sim, enquanto técnico, a gente muitas vezes tinha que parar a operação e dar aquele suporte ao socorrista para fazer alguma ação lá dentro, seja de reposicionamento de vítima, seja de alguma avaliação que o socorrista não tinha acesso, porque os cenários também estavam extremamente difíceis de se atuar, então a gente não tinha espaço para atuar também. E eu acho que mais senti na parte, enquanto resgatista, foi a dificuldade de fazer ações simultâneas, né? Basicamente, a gente não teve. Então, a gente teve que focar em uma ação, fazer ela até o final, por muitas vezes parar e esperar a gente fazer alguma ação pontual para ajudar o socorrista, voltar a fazer a ação com ferramentas ou a parte de estabilização e outra parte que a gente esteja fazendo. E eu acho que o que mais foi importante enquanto equipe Condá, e eu levo isso para a nossa vida, assim, e para os nossos trabalhos no dia a dia também, enquanto guarnição, é o diálogo, né? Teve que ser muito intensificado. Então, acho que todo aquele papel que muitas vezes as pessoas acham teatral, que é a comunicação de uma equipe durante um desafio, ela deve existir também na rua. Então é a conversa, é você falar para o teu comandante o que você está fazendo, o que você está vendo, para o teu colega o que ele fez, como ele chegou até aquele momento. Então a gente teve que intensificar muito essa comunicação. A comunicação teve que ser mais assertiva, né, para a gente ter um resultado satisfatório que foi obtido, né? Então a gente saiu de lá mais fortalecido enquanto equipe também, né? Por mais que a gente não pode contar na prova em 4 com todos os integrantes, mas a gente teve o feedback deles de fora depois e foi bem proveitoso mesmo, né? E eu acho que o que a gente leva também a delegar nessa competição, e o senhor falou antes, e é um case de sucesso, que foi o papel do pessoal da academia, né? Então a gente teve 2 visões enquanto eles, né? A gente instruiu eles no CFO, então instruiu nos moldes de curso de formação, porque eles não tinham com algumas exceções que já eram bombeiros militares, né? Os cadetes não tinham ainda o contato com o resgate veicular, então eles foram inseridos dentro do resgate veicular no curso de formação, com uma equipe de 6 pessoas trabalhando, e aí eles tiveram que mudar essa chave radicalmente para participar de uma competição onde a guarnição foi reduzida. E o senhor pode falar muito melhor do que ninguém, né, sobre os treinos deles. Então acho que realmente foi um case de sucesso, e essa competição veio para trazer uma realidade de Santa Catarina que muitos quartéis enfrentam, né, que é trabalhar com menos pessoas,
porém ela trouxe muito aprendizado e nos mostrou que é possível, que com muito treino e com muito respeito à atividade e com muita dedicação a gente consegue realmente desempenhar e fazer um bom papel. Realmente, Beto, são relatos aí que a gente tinha um certo receio no início, quando foi mudado a organização, mudadas as regras, porque, querendo ou não, pega todo mundo de surpresa, né? Mas essa surpresa, ela acabou sendo boa, porque eu saio realmente da zona de conforto, né? E o sair da zona de conforto não apenas por operar em 6, porque quando eu opero em 6, eu sei o que o meu colega do lado faz, eu já olho para ele, eu mais ou menos imagino o que ele pretende, o que ele pensa, com o tempo isso vai acontecendo. Mas em 4, eu tenho um pouquinho mais de caminho para avançar na minha função e eu tenho que cuidar para não atropelar a função do colega que está do lado. E esse foi um momento mais rico de se entender isso, né? Então, e ficou muito claro também que nos batalhões em que a primeira resposta já é dada com 4 componentes, as manobras não foram tão problemáticas. Elas andaram muito bem. Mas naqueles em que eu já tenho naturalmente um número maior de pessoas na guarnição de primeira resposta, já se teve uma certa dificuldade. Isso também é um diagnóstico de como a gente está treinando e de como nós precisamos acertar os ponteiros e ajustar eles para fazer com que o treinamento seja cada vez mais adequado e replique a realidade vivida, né? Em relação a diálogo, e aí as pessoas podem achar assim, não, uma equipe de competição com 5 anos, o pessoal já se conhece bem, já é amigo, já confia um no outro, isso é verdade. Só que com o tempo também, assim como qualquer outra relação, ela tem as suas arestas que volta e meia vão surgindo aí, e elas, com esse tipo de situação, elas demonstram também que nível de maturidade que se tem dentro de uma equipe ou não. Porque quando começam a surgir 6 novos pontos de vista, uma manobra diferente, a organização é diferente, escolher quem vai participar de cada manobra, definir quem vai fazer o que nessas funções, exige um nível de maturidade muito maior, que é o que a gente já comentou também sobre a guarnição. Exige uma maturidade maior, porque, diferentemente de uma equipe de competição em que eu conheço as fortalezas, em que eu conheço o potencial dos meus integrantes, às vezes na guarnição de serviço eu não sei. Eu não sei como essa pessoa foi formada, eu não sei, às vezes pela troca de escala e tudo mais, eu vou cair um mês com alguém que eu ainda não trabalhei dentro de uma viatura. E essa conversa, esse diálogo, ele acaba sendo importante, né? Inicialmente, para conseguir fazer esse alinhamento. Então, existem possibilidades, e isso era o que a gente queria trazer hoje nesse episódio relacionado a guarnições reduzidas. Existe possibilidade de treinar, existe possibilidade de fazer com que o atendimento seja ofertado de maneira muito boa, mas para isso vai exigir dedicação. O exemplo que a gente gosta de usar, até por ser o país do futebol, quer dizer, não sei, né? A gente espera que isso volte um dia, mas é que pelo menos aqui grande parte da população gosta e aprecia o esporte, é esse. Você tem jogadores a menos, né? Já saindo quando eu falo de guarnição reduzida. Só que quando eu me organizo, tudo bem, fica legal. Mas quando eu não me organizar taticamente, além de eu estar operando com menos jogadores no campo, a percepção que se tem é que eu estou atacando num campo que tem uma subida. O campo parece ter um desnível. E aí a bola sempre tende a ir lá para trás para minha defesa. Vai acontecer, se eu não me organizar, se eu não dispuser o meu recurso de forma adequada, vai acontecer. E nesse atropelo, quem é que vai sofrer no final das contas? É quem está lá preso nas ferragens, que não sabe de forma alguma quantos integrantes tem lá fora, mas no fim das contas vai acabar sendo impactado por demora, que é o que mais a gente percebe, né? A falta de organização
vai trazer insegurança e vai trazer demora no cenário, né? Então, esse era o objetivo do episódio número 20, era trazer à tona isso aí, explicar um pouquinho mais sobre guarnições reduzidas, que volta e meia a gente acaba citando aqui, falou de competição, e entendemos que esse momento era oportuno para fazer essa abordagem. Para finalizar o nosso episódio, vou passar aí para o Geller para fazer as suas considerações finais sobre o tema e o dilema das guarnições reduzidas. Essa palavra aí é a que acho que mais cabe, o dilema, né? Porém, boa parte dele, né, se não na sua totalidade, é resolvido com treinamento. É resolvido com conhecer as pessoas que estão do lado. E para quê? Para que realmente no dia a dia, falando-se de guarnição, que eu entre, se eu estou no caminhão, e saiba que se tiver lá uma quantidade de vítimas maior que a gente suporta, até chegar o meu reforço, por exemplo, eu vou sair do papel de técnico e vou ser socorrista. Mas que isso não seja da minha cabeça, que isso toda a equipe saiba. Desde o comandante, desde o motorista da viatura, desde o resgatista que está do meu lado, enfim. Para quê? Para que quando eu chegue lá, a minha cabeça esteja focada, lógico, sempre com segurança, mas no atendimento da vítima. Que eu esqueça momentaneamente o meu papel de resgatista e que vá fazer isso. Para que não chegue lá quando é ter... Geller, peraí, cara. Nós temos 4 vítimas aqui. Você precisa atuar como socorrista. Tinha me esquecido. Isso não cabe. Então, por isso que treinamento gera organização e nesses momentos vai fazer, sim, toda a diferença. Porque se 1, 2 minutos, 3, que eu esqueci de buscar fazer a minha função pré-designada para aquela situação, com guarnição reduzida, com quantidade de vítimas maiores, aquela vítima vai sofrer. Vai estar sofrendo. Né? Mas no suporte básico a gente não consegue fazer muito? Consegue. Em boas situações, 1, 2 minutos sem oxigênio para a vítima é um tempo gigantesco e que eu teria a possibilidade de ofertá-lo. Se essa organização, que é refletida através de treinamento, tivesse sido bem executada. Sim, então eu não até nas nossas conversas aí de treinamentos, tudo, eu não vejo uma outra palavra no momento que tenha esse ajuste mais fino que não seja treinamento. E ele não precisa ser complicado, não precisa ser cabuloso, que a gente diz, né? Porque até tenho anotado que a gente não consegue ter protocolos únicos. É o que a gente comentava bastante. A gente até buscou, vamos fazer um protocolo de atendimento para 4 pessoas, com a guarnição com 5 pessoas. A gente não consegue, não conseguiu, e não é quase impossível isso, né? Pela dinâmica, enfim, por tudo mais. Então, sim, busquem treinar. Busquem isso, seja da maneira mais simples possível, porque vai ter reflexo e vai ter a organização muito mais assertiva no momento que for necessário. Show, obrigado, Geller, obrigado pelas contribuições e obrigado pela visão. Realmente esse ponto aí é algo que volta e meia surge de pergunta, né? Por que vocês não criam, então, um protocolo para 3, para 4, para 5, para 6? Porque é impossível fazer isso. A diferença entre os agentes, entre os atores que vão estar numa guarnição, e o exemplo aqui é o CBMSC, eu posso ter 3 que sejam 3 militares, eu posso ter 3 que sejam um militar, um BCP e um BC, eu posso ter 2 BCs e um militar. Dentro dessa guarnição eu tenho experiências diferentes, então não existe esse protocolo totalmente escrito, existe sim treinamento e existe ajuste com base naquilo que se tem na realidade e na ponta, né? Cada caso precisa ser analisado e treinado de uma forma distinta, né? Beto? Enquanto o Geller estava falando, eu estava escrevendo, né? E já comecei a aprender um pouquinho mais também com ele, né? Então, para tu ver, quando a gente assiste o Rescue Cast, quando a gente conversa e ouve as pessoas falando, a gente aprende, né? Então, primeiro é que o Rescue Cast realmente sirva como esse instrumento de instrução também para as guarnições de serviço,
que esse bate-papo chegue além do que a gente está fazendo aqui, que você utilize esse instrumento quanto treinamento, né? Eu acho que eu vou ser redundante nas falas, mas eu acho que eu preciso ser redundante, né? Que eu acho que quando a gente fala de guarnição reduzida, a gente tem que ter muito diálogo e, acima de tudo, treinamento, né? Então, utilize da sua prontidão para fazer isso, para conversar, para definir funções. Eu até anotei aqui para prever cenários e situações diferentes que você pode encontrar na cena do atendimento, e aí, quando você chegar nessa cena de atendimento, você vai estar preparado para isso, né? E esse foi um relato que o Geller fez da guarnição de ontem, né? Do Sargento Villa aqui de Chapecó, que eles previram uma situação e eles anteveram o que eles vão fazer se encontrar nessa situação. E eu posso falar por experiência própria que já atendi um acidente desse, com uma vítima presa pelo cinto de segurança, e eu não havia treinado antes como fazer. Como a gente sempre fala, sai na hora? Sai. Mas sai com muita dificuldade e talvez não saia da maneira que tem que sair, da maneira correta. Então, antever situações, treinar, discutir, utilizar a nossa prontidão para que a gente faça isso é extremamente importante e relevante, né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu acho que foi um episódio bem interessante, onde a gente conversa e onde a gente aprende um com o outro também, né? Então, só fica aí meu agradecimento aos amigos. Fechou, meus amigos. Obrigado mais uma vez aí pela conversa. Realmente, a instrução, o atendimento, a atividade são assim, né? E eu tenho dito isso muito nos últimos tempos aqui, principalmente na escola. O tempo não traz experiência e não traz maturidade para ninguém. Não é tempo que traz isso, é reflexão. É reflexão e a gente entender o que está fazendo, entender para onde quer caminhar. Isso sim traz maturidade, isso sim fortalece a experiência. Tempo por tempo só não faz diferença. Então, esse vai continuar sendo o nosso legado e por isso nosso projeto continua sendo tão importante para nós, e que bom que vocês aí estão nos assistindo, estão nos acompanhando, para fazer com que tenhamos um local e a capacidade de debater a atividade e fortalecer aquilo que nós entregamos para a comunidade. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam mais uma vez no episódio número 20, e nós nos vemos em breve, com certeza, aqui no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!